Galera, Rubinho! Vamos falar hoje a respeito do metabolismo. O que fazer para acelerar esse metabolismo? Queixa essa que eu escuto o tempo inteiro e a toda hora. Nós vamos falar também de chá verde, guaraná, cafeína, limão, canela, gengibre, tudo para dar um up no nosso metabolismo também. Mas antes, eu vou conversar não somente sobre esses alimentos. Até gaguejei. Vamos conversar sobre um todo. Porque não adianta, gente, eu cuidar somente de um item e esquecer todos os outros que são fundamentais para que realmente o meu organismo dê aquele up, aquela acelerada no processo de emagrecimento, no metabolismo e também que ele funcione de um modo adequado. Vamos combinar? Vou passar 8 dicas para vocês aqui, poderosíssimas, que vão ser fundamentais para que o seu organismo corra igual o Schumacher. Combinado? O primeiro item que a gente esquece sempre é a questão do nosso sono, minha gente. Exatamente, o sono. É importante que a gente consiga dormir entre 6 a 8 horas por dia. Mas, Nutri, eu não consigo, você está fora da minha realidade. Então, gente, mesmo que você não consiga dormir de 6 a 8 horas, o que você precisa cuidar também é da qualidade desse sono. Não somente a quantidade, mas a qualidade desse sono também é importante. Que seja um sono reparador. Se não for, no outro dia que você acordar, você vai estar desejando muito mais doces, muito mais frituras, muito mais energia imediata, cafeína o dia inteiro, que vai te deixar acelerada demais. E aí na outra noite você não vai conseguir dormir de novo bem. Precisa ser visto isso. Quando nós não dormimos adequadamente, o nosso organismo entra em desequilíbrio metabólico. Ele produz hormônios diferenciados que fazem com que a gente aumente o nosso apetite, diminua a nossa saciedade, que a gente acaba tendo aquele buraco sem fim, sabe? Aquela fome louca o tempo inteiro. É isso que acaba acontecendo. Níveis alterados de cortisol fazem com que a gente fique totalmente desregulada nessa questão. E aí, o nosso organismo, porque ele não descansou de noite, ele vai querer descansar de dia. E o que ele vai fazer para descansar de dia? Diminuir as suas funcionalidades. Então, cuidado. Preste atenção na qualidade do seu sono, invista nisso, tanto na quantidade como na qualidade. Não fique mexendo nas redes sociais de noite, comece a escurecer o ambiente 1 hora antes de você ir dormir, comece a preparar o seu sono para que ele realmente seja reparador. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, muito mais do que o chá verde, o gengibre, o limão com água e essas coisas aí. Tá bom? O segundo item, a segunda dica poderosa é não passar fome. As pessoas têm o hábito de achar que para emagrecer elas têm que comer o mínimo do mínimo do mínimo, ficar pinicando assim um pouquinho, 2 colherzinhas de arroz, um tantinho de alface, come um pingo de coisa por dia e acha que tem que passar fome o dia inteiro. E é justamente o contrário, gente. O ideal é que a gente faça boas refeições. Refeições de qualidade, com carnes de qualidade, magras, de preferência sim, carboidratos integrais, mas pode ser outros também, desde que você cuide o quanto que você coma. Tá? É importante a gente consumir uma variedade de saladas, de frutas no decorrer do dia, caprichar realmente nas refeições e não comer somente um pingo na hora do almoço ou então na janta e passar o dia inteiro roendo coisinha light, diet, um amendoim, um não sei o que, um noz, uma castanha, uma fruta e vai de novo um iogurte, come várias vezes por dia, nunca está satisfeita, está sempre com vontade de beliscar alguma coisa e acaba comendo mais nessas beliscadas do que numa refeição completa e bem feita e bem nutritiva, certo? Então, comece a observar sobre isso. Não é comer pouco, é comer muito, mas coisas de qualidade e respeitando para que você realmente não esteja em déficit calórico, que é o quê? O nosso corpo estar consumindo menos para
que ele consiga gastar aquilo que está acumulado aqui, tá bom? Antes da gente falar da dica da alimentação, nós vamos falar do nosso terceiro item, que é bem importante, gente. A questão da gente olhar como é que o nosso organismo está funcionando. Fazer exames para ver os nossos hormônios. É óbvio que um homem que quando vai emagrecer, ele consegue emagrecer com muito mais facilidade, porque ele tem mais testosterona disponível e massa muscular. E quanto mais massa muscular eu estou produzindo, né, que eu tenho no meu organismo, e testosterona eu produzo, mais fácil e mais acelerado é o meu metabolismo. Então é importante a gente verificar como é que estão os nossos hormônios, questão de tireoide, conversar com a pessoa, com um médico a pedir, solicitar, verificar realmente. Porque muitas vezes a pessoa tá lá lutando, mas o corpo dela tá com deficiência, hormônios desregulados. Então você cuida da alimentação, você faz exercício, você toma, cuida de sono, faz tudo certinho, mas os teus hormônios não estão te ajudando. Então dá uma olhadinha se também não tá acontecendo isso com você, tá? Vamos falar de alimento então? Sim, a alimentação é muito importante para a questão do metabolismo. Como eu já falei, a gente não pode passar fome, mas nós precisamos comer muito bem. Comer bem o quê? Comida de verdade, comida que vem da natureza, que a natureza está nos oferecendo para que nós possamos nos nutrir verdadeiramente. Mas não é só nutrir na questão de calorias que a gente pensa, a gente olha lá a quantidade de calorias. Não, nós precisamos comer comida de verdade, mas que tenha nutriente, que tenha vitaminas e que tenha minerais. Dessa forma, o nosso corpo ele consegue metabolizar melhor, porque daí ele percebe que ele não está nutrido e ele não precisa se economizar, certo? Se ele percebe que ele está com uma carga super boa de nutrientes, vitaminas, minerais, fibras e tudo mais, ele trabalha de um modo mais sossegado e percebe que você não está estressando ele de forma nenhuma, querendo comer pouco, comendo comida industrializada, excesso de açúcar, excesso de álcool, excesso de comida que está sempre embalada. E aí ele vai ver que você está dando realmente comida de verdade, nutritiva, e ele vai conseguir funcionar melhor. Toda vez, minha gente, que eu consumo, que eu prefiro consumir alimentos mais industrializados, que estão muito lá no pacote, bolachinha, margarina, aqueles alimentos ali que estão muito elaborados, isso deixa o nosso organismo inflamado. E se ele está inflamado, estressado, é visto que ele vai se defender, ele vai diminuir o seu metabolismo para não se estressar, para conseguir ter uma sobrevida maior. Então, observe muito essa questão dos alimentos industrializados. Diminua, não é proibido, mas diminua o quanto que você está consumindo e comece a aumentar mais os alimentos que estão mais naturais na natureza. Mais frutas, mais fibras, mais saladas, mais proteínas e alimentos de qualidade. Comece a cozinhar mais e desembalar menos. Mas nutre dá trabalho? Dá, claro que dá. Mas o seu corpo não merece isso? Será que não merece? Quando a gente cuide de você com muito carinho. Vamos à próxima dica. Beber água. Criatura, para o seu metabolismo bem, a água é a mesma coisa que a graxa no carro. É a mesma coisa. E se eu não tomo água, o meu corpo não vai conseguir fazer as suas funções adequadamente, não vai conseguir rodar as rodinhas ali para ele funcionar adequadamente, o intestino não vai funcionar, as coisas, a magia não vai acontecer. Então, beber água é de fundamental importância. Precisa ser 5 litros? Não, a quantidade adequada para o seu corpo é o peso que você tem vezes 35 ml. Isso vai te dar um número em ml, que é a quantidade de litros adequada para que o seu corpo funcione bem, para que os seus músculos estejam bem protegidos, para que você não confunda fome com sede, porque a grande maioria das pessoas vai lá e come, mas está com sede e não consegue escutar o que o organismo está pedindo. Então comece a prestar atenção na questão da água. A água é fundamental para que o seu corpo funcione bem, metabolize bem, para que você consiga trabalhar bem direitinho e o seu organismo emagrecer, se este é o seu objetivo. E é claro que não podemos esquecer do que é muito importante. Como eu falei antes na questão dos hormônios, a produção da testosterona, o homem tem mais massa muscular, então para ele é mais fácil emagrecer. Isso quer dizer o quê? Que o exercício físico de força, musculação, puxar ferro, sofrer lá na academia,
é justamente o que você precisa para dar uma acelerada no seu processo de emagrecimento. Por quê? Quanto mais gordura tiver no seu organismo, mais inflamado seu corpo está, mais ele vai se economizar e menos peso você vai perder. Quanto mais você botar o seu corpo a funcionar, quanto mais músculos esse teu corpo tiver, menos inflamado ele vai estar e mais fácil será o seu processo de emagrecimento, porque ele vai estar saudável e vai metabolizar com muito mais facilidade. Então, precisa sim ir à academia, então, puxar ferro, criar músculo para que o seu corpo funcione bem. Todas as mulheres passam por isso à medida que a idade vai aparecendo, a gente vai envelhecendo, o metabolismo vai diminuindo, por quê? Porque a massa muscular também vai caindo. Então, mantenha a sua massa muscular firme para que desta forma o seu metabolismo não caia, não diminua as suas funções. Então, sim, é preciso fazer exercício, é muito importante. Como eu falei dos hormônios também, não se esqueça dos hormônios, é mega importante também, tá bom? Penúltimo item importantíssimo para a questão do nosso metabolismo, gente, é o intestino. Não adianta nada eu tomar água, eu cuidar do quanto de fruta que eu como, fibras que eu como, frutas que eu como, se o meu organismo, meu intestino não está trabalhando adequadamente para fazer a absorção dos nutrientes que eu estou dando para ele. Então, o pH da sua flora intestinal precisa estar muito regulado. Vocês precisam estar indo, de preferência, todos os dias ao banheiro. Realmente precisa ver se as suas fezes estão adequadas, para que assim você consiga conferir se realmente tudo que você come, você consegue aproveitar pelo seu intestino. Realmente ver se ele está absorvendo o que ele precisa absorver e está despachando aquilo que ele precisa despachar em excesso, que é açúcar, gordura, porque ele faz isso, gente, quando ele está funcionando bem. Então, verifique também a questão do seu intestino. Combinado? Ajuda muito. Probióticos naturais, ajuda sim, frutas, verduras, saladas, água, tudo vai ajudar ele também. Mas a flora dele precisa estar saudável. E é importante que você verifique sobre isso também, tá bom? E agora, então, que são os alimentos termogênicos. Aqueles que a gente busca muito, o pequeno milagre, que vai ajudar a gente a emagrecer, que é a água com limão, que é o gengibre na água, que é a cafeína, que é não sei o que, né? Pimenta. Sim, eles ajudam, sim, alimentos termogênicos ajudam sim. Mas, gente, é de 2 até 10% que eles vão dar um up no seu processo de emagrecimento, na sua acelerada do metabolismo. Não vão fazer o milagre, tá? Não adianta você ir atrás somente da água com limão, do gengibre, da cafeína. Cuide de todos os itens que a gente conversou aqui. São 8 dicas poderosas. Os termogênicos ajudam? Sim. Se você adicionar eles na sua alimentação, mas você precisa cuidar de todas as outras áreas também, para que você tenha o resultado que você espera. Senão você vai passar a vida inteira tomando água com limão, com gengibre, com não sei o que, e não vai conseguir o resultado que você espera e vai ficar frustrada também. Outro detalhe na questão dos termogênicos, minha gente, é que a gente esquece que eles, se consumidos em excesso, eles também vão ter efeitos colaterais, vão trazer problemas pra gente, que é o quê? Batimentos cardíacos acelerados, uma pessoa que tem pressão alta, tem problemas cardiovasculares, precisa estar de olho nisso. Vão fazer com que você não tenha sono, então precisa cuidar do horário que você consome. Não perto do sono, por exemplo, a cafeína, a hora de dormir, então aí tu não vai conseguir dormir bem, daí o sono vai ficar prejudicado, o intestino não vai funcionar, o seu organismo vai ficar desalterado porque você não dormiu, não descansou, você vai estar querendo comer mais guloseima. Então, uma coisa pega a outra, então presta atenção, combinado? Não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Grande beijo pra você.